É possível alguém saber se tem a salvação ou não? O que você acha? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Eu quero dar aqui pelo menos duas evidências bem claras e práticas para que você saiba se você tem a salvação em Cristo ou se você está se enganando. Se você está aí, achando que tem a salvação, mas não tem. Eu quero nesse vídeo dar pelo menos duas evidências que eu acredito que vão ser bem claras para que você entenda se você tem a salvação ou não. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Alceu pela Assembleia de Deus. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Mas antes de nós irmos para o assunto, eu peço para você se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like, já chega dando like para que esse vídeo alcance mais pessoas. E deixa um comentário ao final desse vídeo a respeito desse assunto, se você entendeu, se você não entendeu, se isso te ajudou de alguma maneira. Deixa um comentário aí, amém? Primeiramente eu quero começar aqui definindo duas coisas que acontecem na salvação. A salvação ela é pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu acredito que você que é crente já sabe disso. A salvação ela é pela fé em Cristo Jesus. Quando você crê na exposição fiel da Escritura, do Evangelho, quando alguém prega o Evangelho, quando alguém anuncia a palavra de Deus, pregando o Evangelho, e você responde com fé a essa mensagem, você é salvo. Então, quando você é salvo, você é justificado, certo? São os processos da salvação. Aí depois você vai para o estágio da santificação, certo? No processo da santificação, eu não vou me aprofundar muito na justificação, e eu vou falar só um pouco sobre a justificação e vou dar aqui as duas evidências, para que eu possa entrar no texto que eu quero explanar hoje. A santificação, quando ela está operando na vida de qualquer pessoa, ela vai dar dois sinais, que no caso aqui são os estágios da salvação. Ela vai dar pelo menos dois sinais na vida de qualquer pessoa que está dentro desse processo, porque a salvação ela é um processo, certo? Você é justificado quando você crê, aí você já entra para o processo da santificação, e o terceiro estágio da salvação é a glorificação, que ainda não aconteceu. Tem um vídeo aqui nesse canal que fala sobre isso, vou tentar deixar no card aí para ajudar você que não entende esse assunto. A santificação ela vai gerar na pessoa dois sinais para que a pessoa saiba que ela está nesse processo ou que ela é salva, que a salvação está sendo operada na vida dela. E eu chamo aqui que é um sinal interno e um sinal externo. Então eu quero primeiro trabalhar o sinal externo. O sinal externo é que as atitudes dessa pessoa que veio para o Evangelho, que nasceu de novo, que está no processo da salvação, é que as atitudes dessa pessoa, o comportamento externo é mudado. Então, por exemplo, uma pessoa que antes da salvação era uma pessoa mentirosa, que mentia para tudo, quando ela vem para o Evangelho, há uma transformação nessa atitude dela. Ela vai parar de mentir. Só que não vai ser de imediato, claro. É um processo, como eu falei. Então essa pessoa que mentia, dentro do Evangelho, quando ela vem para o Evangelho, esse excesso de mentira vai diminuindo com o tempo. Conforme ela vai vivendo no Evangelho, vai diminuindo, e ela vai parando de mentir. Até chegar ao ponto de ela dominar essa área e não mentir mais. A mesma coisa é a pessoa que era escrava da pornografia. Antes do Evangelho, ela era fundada na pornografia. Quando ela vem para o Evangelho, o Espírito Santo vai começar a trabalhar a santificação na vida dela, que é o segundo estágio. Então essa pessoa vai começar a dominar, refrear os seus desejos, seus impulsos pecaminosos para o pecado, para a imoralidade. Então ela vai começar a diminuir, até chegar ao ponto de ela dominar essa área, ela não vai mais cair na pornografia, não vai cair mais na masturbação. Então isso se acontece em qualquer tipo de pecado, porque as pessoas elas não são iguais. Tem pessoas que têm problema na área da pornografia, tem pessoas que têm problema na área do álcool, da droga, da imoralidade, do adultério, da prostituição, do roubo, do furto, da ganância. Então, do homossexualismo, do lesbianismo. Então, existem várias áreas que o pecado atua, e quando a pessoa vem para o Evangelho, há um processo de libertação aí, certo? Então, o primeiro sinal de que a pessoa está nesse processo é o sinal externo. As suas atitudes começam a ser mudadas. O seu comportamento começa a ser mudado. O modo como ela fala também é alterado. O modo como ela pensa, certo? Então, externamente, nós vamos já ter evidências de cara que essa pessoa nasceu de novo. Por exemplo, teve um vídeo que eu falei sobre um influenciador, porque ele é homem, que ele era homossexual, chamava Kate Lares. Quando ele aceitou a Cristo, que ele veio para o Evangelho, houve uma mudança. Ele já cortou o cabelo, mudou externamente, as suas práticas, o que ele falava, como que ele gravava vídeo, então tudo mudou. Então, externamente, nós temos um primeiro sinal, que é um sinal externo, que são as atitudes, são as obras, que a Bíblia trata como obras, As obras são mudadas. Um segundo sinal que acontece dentro da salvação, ou da santificação, que está dentro da salvação, se relaciona à parte interna. E aqui
Só vai poder saber quem tem sinal é a pessoa, porque eu sei disso porque a gente trabalha a mecânica da salvação, a gente estuda, né, porque a Bíblia ensina isso, mas só a pessoa vai saber. Eu não vou poder saber, se eu olhar assim eu não vou conseguir saber, mas a pessoa que ouve isso, ou que aprende esse ensino, ela vai saber aplicar na vida dela e vai conseguir distinguir se ela tem ou não esse sinal. O segundo sinal vai trabalhar na vontade da pessoa, certo? Então a vontade dessa pessoa vai ser mudada, vai ser transformada. Por exemplo, antes do evangelho, essa pessoa tinha um prazer absurdo na imoralidade sexual, na pornografia, né? Ou na droga, ou no álcool. Quando ela vem para o evangelho, a vontade quanto a esse pecado é mudada. Em que sentido? Se lá no passado, lá no mundo, ela tinha prazer no pecado, quando ela vem para o evangelho, quando ela cai no pecado, porque a pessoa vai deslizar, nesse processo da salvação, ela desliza, ela cai, né, no processo da santificação. E quando ela pecar, quando ela deslizar, quando ela falhar, o sentimento para com o pecado não vai ser o mesmo como era antes lá. Quando ela praticava lá, ela tinha alegria e prazer e não sentia culpa nenhuma. Dentro do evangelho, quando uma pessoa peca e erra, já estando no evangelho, ela sente tristeza, ela sente pesar, ela não se alegra. O pecado na vida dela já não traz alegria, ela sente tristeza, ela sente pesar. E um sentimento assim muito evidente na vida dela quando ela peca é que ela luta contra aquele pecado, ela faz frente, ela faz guerra ao pecado. Ela luta contra aquilo e ela tenta de todas as maneiras não praticar aquele pecado. Ela tenta de todas as maneiras não viver naquilo. Então ela vai fazer guerra aos seus pecados. E um texto muito claro que deixa essa ideia muito clara é Gálatas 5,17, onde Paulo escreve: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita ou luta contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Paulo está ali dizendo que existe uma guerra, uma batalha entre duas naturezas. Eu já ensinei nesse canal aqui, quem me acompanha sabe, que o crente ele tem duas naturezas, a terrena e a espiritual. Quando ele nasce de novo, ele recebe uma nova natureza, e essa natureza vai capacitá-lo a refrear sua carne. É assim que acontece. Então vai acontecer uma batalha, uma guerra constante contra o seu pecado, contra as suas práticas. Então basicamente esses são os dois sinais que nós evidenciamos na salvação. Um externo e um interno. E agora aqui eu quero ler na carta de 1 João. Eu digo que essa carta de 1 João é uma carta que, se você tem dúvida da sua salvação, você lê ela e você vai tirar a dúvida se você é salvo ou não, lendo essa carta. Lá no capítulo 5, no versículo 12 ou 13, ele vai dizer assim: João, e essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Então a carta ela tem como objetivo evidenciar se uma pessoa é salva ou não. Aqui eu quero ler pelo menos 2 versículos, ou 5 versículos aqui, a respeito desses dois sinais que eu dei para você. Então, Evangelho de João, capítulo 2, no versículo 3, João escreve o seguinte: aqui é concernente ao sinal externo que eu já falei para você. Eu só quero aqui confirmá-lo mediante a palavra. Olha o que está escrito no versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Então João está dando evidências de que nós estamos em Cristo. Versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então perceba, aqui João está trabalhando a parte externa, os sinais externos da salvação. Então ele vai ser evidenciado nas atitudes. É por isso que quando a gente prega sobre salvação, e a gente diz que é impossível uma pessoa dizer que tem a salvação, mas não houve mudança externa. Não tem como. Charles Spurgeon dizia que o sinal da evidência da salvação se dá externamente. Ele só conseguiria saber que uma pessoa era salva mediante ele analisando as obras externas, certo? Porque é impossível alguém dizer que foi salvo, mas ainda está fundado nos seus pecados. Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo escreve o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, a evidência de salvação aqui, com relação à parte externa, ela consegue vencer e refrear os seus pecados externamente. Agora vamos para o segundo sinal que eu quero confirmar na escritura para você. Ainda aqui em João capítulo 2, agora no versículo 15, uma passagem muito conhecida, pelo menos para mim é conhecida, onde João vai dizer o seguinte: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele vai dizer, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então perceba que agora aqui João ele já não está mais trabalhando a parte externa, mas está trabalhando a parte interna. Como é que eu sei que é a parte interna que ele está trabalhando?
Porque ele está falando sobre sentimento, e sentimento ele é abstrato, não é algo externo que eu vejo nas práticas, mas é um sentimento que trabalha na parte interna do homem, certo? Quando ele fala não ameis o mundo, ele está falando de amor, de sentimento, de vontade. Lembra que eu falei que o segundo sinal da salvação é um sinal interno que trabalha com a vontade? Então quando ele fala não ameis o mundo nem o que no mundo há, se alguém amar o mundo, olha o que João está dizendo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Significa que essa pessoa não faz parte da salvação, ela não faz parte do evangelho, ela não faz parte do reino de Deus. Por quê? Porque uma pessoa que realmente nasceu de novo, a sua vontade foi mudada, foi alterada. Eu gosto do exemplo que o pastor Paulo Júnior dá. Em uma das suas pregações ele diz o seguinte: imagine que existe um lobo, esse lobo está solto e ele está aí matando um monte de ovelha, né? Mata a ovelha e come as ovelhas. Alguém pega esse lobo e tranca dentro de uma jaula. A jaula vai impedir com que esse lobo coma as ovelhas ou mate as ovelhas. E ele vai dizer o seguinte, pastor Paulo Júnior, que, dando exemplo, o ato do lobo matar as ovelhas ou comer as ovelhas constitui-se pecado diante de Deus, certo? Só que quando alguém pega esse lobo, coloca dentro da jaula, esse lobo não tem mais a possibilidade de sair e matar as ovelhas porque ele está preso. Mas quando nós olhamos para a jaula, nós continuamos a enxergar um lobo lá dentro. Então perceba, tem muitas pessoas que param de pecar exteriormente, mas internamente não houve mudança. Por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos: necessário te é nascer de novo, porque não houve mudança interna, houve mudança externa, certo? E o pastor Paulo Júnior diz o seguinte: para que houvesse realmente um novo nascimento, uma transformação de vida, era necessário uma mudança de natureza. Então o lobo precisaria ser transformado em uma ovelha, precisaria ser mudado a natureza, e aí não seria mais necessário prendê-lo numa jaula. Ele poderia estar solto, que ele não pecaria, ele não avançaria nas ovelhas, porque ele não seria mais um lobo, ele seria uma ovelha. Então a natureza teria sido mudada, a vontade dele teria sido mudada. Então isso se aplica a esse texto, quando João vai dizer não ameis o mundo. Está falando de sentimento, nem o que no mundo há. Porque se alguém ousar amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando eu falo não ameis o mundo, que João está falando aqui, ele não está dizendo que você não vai ser tentado a essas práticas. Não é isso que ele está querendo dizer, porque a velha natureza ainda habita em nós. Ele não está dizendo que nós não seremos tentados, mas que a vontade central do cristão, daquele que nasceu de novo, é de rejeitar os pecados, é de lutar contra esses pecados e não praticá-los de maneira nenhuma. Pode ocorrer um deslize, pode ocorrer uma falha, mas isso não define a vida dele, o pecado, mas sim a luta contra o pecado. Eu acredito que explicando dessa maneira vai trazer assim uma luz para você entender se você tem a salvação ou não. Então, a salvação nós entendemos as evidências dela por esses dois sinais, um externo e o outro interno. Dois sinais. Se você aplicar isso à sua vida, você vai saber se você tem a salvação ou não. Amém? Ore comigo nessa manhã que eu quero orar nesse sentido. Soberano Deus, graças te damos por esse dia, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Pai Santo, pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê graça para que nós possamos viver o Teu Evangelho, caminhar no Teu Evangelho. Se existe alguma pessoa que está me assistindo que ainda não é salva, Senhor, te peço pela Tua graça, pelo Teu Espírito, que salve essa pessoa, traga salvação à sua vida, dê a ela uma iluminação, Senhor, do Teu Evangelho, que ela consiga enxergar Cristo de uma maneira completamente diferente, onde que a salvação possa chegar ao seu coração. Salva essas pessoas que ainda não foram salvas, liberta, transforma para que elas possam ver a magnitude que é o Teu Filho e a salvação que foi disponibilizada a nós, Senhor. Abençoa cada pessoa que está me assistindo, dá a ela graça, Senhor, força, poder para vencer os seus pecados, para viver uma vida santa de modo que elas possam agradar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você gostou desse vídeo? Você achou que esse ensino foi bom? Te abençoou de alguma maneira? Então já se inscreve se você não é inscrito. Deixa o seu like se você ainda não deu o seu like. Deixa um comentário aí embaixo. Eu gosto muito de tratar sobre esse assunto da teologia. A soteriologia é a parte que eu mais gosto, né? E eu gostaria de debater e falar algo sobre esse assunto se você gostou. Deixa o seu comentário aí e a gente vai conversar sobre esse assunto, amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.